O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, nós discutimos sobre violência contra as mulheres e hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. A gente fez uma denúncia porque o prefeito de Natal nomeou um homem para assumir a Secretaria Adjunta de Políticas para as Mulheres, né? E nós fomos, inclusive, vítimas de violência aqui por parte dos blogueiros, já que da imprensa, que representa a maioria da imprensa aqui do município, não é? Dizendo que nós estávamos fazendo um motim contra os homens, que a gente tinha preconceito com os homens, inclusive querendo atingir a minha orientação sexual. Eu sou lésbica, né? Uma mulher lésbica, e isso trouxe um debate forte na cidade, né? E a gente precisou explicar que quando a gente fazia essa crítica, né, e a gente reivindicava que o prefeito, que inclusive se comprometeu depois dessa ação nossa em demitir, em colocar uma mulher nesse espaço, e a gente inclusive frisou que não basta ser mulher, tem que ser uma mulher que entenda da pauta, que tem compromisso com as pautas em defesa das mulheres. A gente usou esse momento para explicar o que significa ter um espaço institucional, né, na luta de enfrentamento às violências contra as mulheres, né, inclusive a violência institucional e de gênero, né, porque a gente tem um entendimento que nessa ação, ao denunciar, na minha prerrogativa de vereadora, que também é de fiscalizar o executivo, né, a gente sofreu uma violência quando blogs da cidade, setores da imprensa da cidade, usou isso para desconstruir a nossa fala e para convocar, inclusive, os homens da cidade a se organizarem, né, e lutarem contra a nossa ação, porque a gente não gostava de homens, porque a gente queria dizer que os homens tinham menos capacidade, né, e foi uma oportunidade, como a gente diz aqui, a gente fez limão a limonada, para dizer para a população de Natal a importância de ter espaços institucionais, né, que dialoguem com as mulheres, que construam políticas públicas de defesa dos direitos das mulheres, de enfrentamento às violências, inclusive fazer um resgate, né, que isso começou com o governo do nosso presidente Lula, quando criou o Ministério, né, o espaço institucional dedicado às mulheres, à pauta das mulheres, quando ali foram criadas as primeiras conferências nacionais, né, e o Conselho Nacional, então ali um tripé da cidadania em defesa das políticas públicas para as mulheres. Então, é dizer que é desafiador, não é fácil. Aqui nós temos 25 vereadores de oposição, somos 4 da situação, né? Somos 4 de oposição. Nós temos um contexto aqui de apenas 5 mulheres, somos 2 do PT, a vereadora do PSOL, mais outras 2 vereadoras que têm dificuldade, inclusive se colocam como uma voz que representa o conservadorismo da cidade, né? Mas nós temos feito aqui diálogos, pontos para poder enfrentar toda e qualquer forma de violência, né? E já nos preparando também para o que nós vamos enfrentar aqui no nosso mandato, né? É uma cidade que carrega ainda muito conservadorismo, a gente enfrentou isso nas campanhas da professora Fátima Bezerra. A governadora Fátima foi candidata a prefeita de Natal 4 vezes,
e não conseguiu vencer as eleições, venceu para o Senado, né, foi deputada estadual 2 vezes, federal 3 vezes, senadora aqui no estado, mas a Prefeitura de Natal, né, não conseguiu em 4 vezes, em 4 tentativas, assim como a Natália não conseguiu na eleição passada. Então, um mandato de vereadora, né, na cidade é um mandato muito desafiador, né, e a gente já passou, né, na condição de assessora, de ter participado dessas campanhas também como filiada ao PT, a gente já presenciou muitas cenas, né, de violência política, violência institucional contra as mulheres do nosso partido, que já colocaram seu nome à disposição, né, não só em períodos eleitorais, mas também no exercício do seu mandato. Né? Aqui a gente tem a governadora Fátima, que ela é vítima de uma violência muito forte em tudo, né, no estilo dela falar, no estilo dela se vestir, numa ação que ela faça que em defesa das mulheres, faz uma interpretação parecida com a que fizeram agora na nossa denúncia contra o prefeito. Então, a gente não baixa a cabeça, a gente continua firme na luta, né? Até porque a gente tem esses exemplos que eu acabei de citar aqui de mulheres que não fraquejaram, de mulheres que se manteram firmes aqui no nosso partido, né? E aqui em Natal, e no Rio Grande do Norte, e que estão aí, né, construindo, quando chegam nos espaços de poder, mostram a que vieram. Eu quero te dar aqui um exemplo, que aqui no Rio Grande do Norte, quando tinha concurso para a Polícia Militar, o percentual de mulheres que podiam entrar era muito pequeno, não chegava a 3%, imaginem, né? 97% de homens, e as mulheres elas só tinham chance de entrar, de concorrer um número de vagas muito pequeno. Foi no governo de uma mulher petista, né, que foi construída a paridade. Então, a mulher ela concorre de igual para igual hoje no concurso da Polícia Militar aqui no Rio Grande do Norte com o homem. Né? Então, essa é uma forma também da gente enfrentar a violência, né, a violência de gênero, a violência institucional de gênero. Porque, imagine, o desenho hoje das delegacias aqui no Rio Grande do Norte, né, quando a mulher era vítima de violência, ela procurava, dificilmente ela ia encontrar uma mulher em uma delegacia, ela ia encontrar um apoio institucional, né, de uma mulher. Esse quadro aqui mudou no Rio Grande do Norte, né? E eu citaria aqui vários exemplos como esses, né, da gente não só identificar os tipos de violência institucional que a gente sofre, que as mulheres sofrem, as causas, né, dessas violências, que a gente entende também que é pela ausência de mais mulheres ocupando espaços de poder, espaços de decisão. E aí eu lembro que não basta ser mulher, né? É preciso que seja uma mulher que tenha compromisso, que conheça a causa. A gente consegue ver aí, muitas vezes, inclusive eu espero que a lei da ficha limpa não caia, o tempo da pena, porque quando muitas vezes os homens utilizam suas mulheres para poder substituírem eles nesses espaços, né, disputar eleições. Então, frisando que não basta ser mulher. Ser mulher, que a gente sempre diz, não basta ser mulher de luta. A Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, é uma violência, um tipo de crime extremamente complexo e perturbador, porque ele é aceito pela sociedade. Muitas vezes a gente ouve uma frasezinha, e eu sei que todos vão repetir o finalzinho dessa frase agora. Em briga de marido e mulher, a gente protege a mulher, a gente salva a mulher, a gente cuida da mulher. Só que a Lei Maria da Penha, ele é um marco cultural, ele é um divisor de águas na sociedade. Que aquilo antes a gente chamava de briga de marido e mulher, hoje é um crime. Desde 7 de agosto de 2006, é um crime. E essa violência, ela é uma questão histórica e cultural, que está muito arraigada na nossa sociedade. Combatê-la requer uma mudança de paradigmas. O artigo 7º da Lei Maria da Penha nos ajuda, porque ela vai dizer para a gente que a violência não é apenas a física. É natural a gente ouvir que meu marido não me bate. Mas lá, no artigo 7º, ele vai dizer que são 5 os tipos de violência. A violência física, essa que todo mundo conhece, porque ela deixa marcas, ela quebra pedaços do corpo, hematomas. Mas e quando este homem está na rua, xinga essa mulher, tece comentários maledicentes, maldosos contra essa mulher, quando ele faz calúnia, injúria ou difamação? Essa é violência moral. Quando ele rasga documentos, segura cartão de crédito ou cartão de benefícios, quando ele quebra os móveis, violência patrimonial. Tudo relacionado ao crime de dano, violência patrimonial.
No nosso imaginário, diz que a mulher tem obrigação de ter relação sexual com seu marido. Não é isso? Pois é. Desde a Lei Maria da Penha, aumentou em 20% o registro de crime de estupro conjugal. Peraí, coronel. Marido estupra a mulher mais do que a gente pensa. Na Rua da Maria da Penha, eu protegi uma menina que tinha 23 anos e tinha 5 filhos. Porque o pai dos filhos dela disse que ela não poderia tomar anticoncepcional para não sair dando para todo mundo. Obrigar a mulher a ter relações sexuais. Proibir que ela use qualquer método contraceptivo. Forçá-la a ter relações sexuais com outras pessoas ou de forma que ela não goste, não queira violência sexual. Física, moral, patrimonial, sexual e esta, que para mim é a pior de todas, a violência psicológica. É aquela que está relacionada a chantagens, humilhações, aquela que a gente sem perceber, né, sem que a gente se dê conta, nós já estamos de alguma sorte tomadas e absurdas. É natural os homens apelidarem as suas mulheres, por exemplo, de dona encrenca. Aí a gente acha que é só um apelido. É um apelido fofinho, ele é divertido. Mas quando o homem te chama de dona encrenca, o que ele está te dizendo, na verdade, é que você reclama demais, fala demais, é chata demais, birrenta demais. Aí chega uma hora que você começa a acreditar em tudo isso e para de ser quem você é. Homens que proíbem as mulheres de vestir e usar determinadas roupas que ela sempre usou. Homens que gritam. Eu protegi uma mulher na Rua da Maria da Penha que ela falava para mim, na época, Major, meu marido nunca me bateu, nunca encostou a mão em mim. Mas, quando eu ouvia a chave dele na porta, eu começava a me tremer. Porque a TV tinha que estar na altura que ele queria, os meninos sentados onde ele queria, a comida no lugar que ele queria. Vocês já imaginaram quantas surras essa mulher tomou? E todas essas violências, elas não têm uma gradação. Hoje ele vai me gritar, amanhã ele vai rasgar meu documento, depois ele vai me obrigar a fazer sexo, depois ele vai me bater, depois ele vai me matar. Isso acontece de uma forma tão complexa, tão dinâmica, vamos falar assim, na nossa sociedade, que você sequer se percebe em meio. E aí a gente chega exatamente no tema da nossa aula de hoje, o ciclo da violência. Tem um númerozinho mágico, o 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, do Ministério das Mulheres, que é um lugar de consulta e informações. A gente também tem um centro de referência especializado de atendimento à mulher e os núcleos de atendimento à mulher espalhados pelos municípios de todo o país. Além disso, onde esses núcleos, esse centro não existir, você vai ter o CRES, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que trabalha com as violências já instaladas, que também está espalhado por diversos municípios do Brasil. Agora, se a violência estiver acontecendo naquele momento, ligue 190 para que a viatura mais próxima possa socorrer aquela mulher. Quando a gente vai falar violência digital, o próprio nome já diz, né? Violência é qualquer tipo de agressão. E digital é o que acontece nos espaços virtuais, nos espaços das redes, da internet, como palco. Tem esse espaço aí como palco. Então, é uma violência que acontece nas redes, na internet, em qualquer meio digital, contra nós mulheres. Nós sabemos que o machismo ele tem um objetivo muito nítido, que é nos calar de várias formas, seja nas redes, através dessa violência digital, seja nas ruas, através das diversas violências que a gente passa, chegando até a calar de uma forma mais violenta, que é o feminicídio. Então, essa violência ela não é menos grave porque acontece nas redes. Na verdade, seu impacto ele pode ser até mais devastador do que essa violência que a gente passa no mundo real. Especialmente porque é muito difícil a gente poder controlar e pode ganhar uma proporção assim. Em pouco tempo pode estourar e várias pessoas estarem ali gerando e promovendo e fomentando essa violência. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, eu trouxe alguns exemplos de que tipo
de coisas que acontecem nas redes sociais são violências contra nós mulheres. Então, nós temos, primeiramente, os ataques diretos, como as mensagens ofensivas e ameaças em comentários, ou pelo próprio privado. Por exemplo, uma mulher que se posiciona politicamente pode, no mesmo dia, receber centenas de mensagens depreciativas, até porque, como a gente falou anteriormente, esse machismo não quer que nós nos posicionemos, quer calar a nossa voz. Então, a mulher que fala, ela é vista como uma ameaça muito grande. E quando ela utiliza esse meio, que pode abranger, que pode chegar a mais pessoas, a gente também fica mais susceptível a sofrer mais violência e de uma forma muito mais agressiva. Então, nós também temos um tipo de violência que é o doxing, que são as exposições dos dados das mulheres, das pessoas, com o endereço, telefone, e isso faz com que nós percamos a nossa privacidade. Também temos uma violência contra as mulheres que é chamada de revenge porno, que seria o quê? Seria uma revanche de pornografia. E isso seria o quê? O vazamento de fotos, de vídeos íntimos compartilhados sem consentimento. E nós sabemos que para nós mulheres basta muitas vezes a roupa que a gente está usando, o formato do cabelo que a gente está usando, o penteado que a gente está usando, para que isso seja um ataque direto ao que a gente faz ou o que a gente está querendo propor ao mundo. Imagine um vazamento de fotos íntimas, como isso não interfere de forma muito significativa e violenta na vida de qualquer mulher, gerando aí um discreto, gerando uma exposição, gerando aí um ataque à reputação dessas mulheres de uma forma muito violenta e que vai trazer muitas consequências na vida de todas essas mulheres que sofrem esse tipo de violência na internet. Nós também temos a violência digital, ela pode incluir casos como o cyberbullying, quando alguém monitora constantemente essa mulher, ou cyberstalk, que fica ali vendo os passos, que fica acompanhando o que ela posta, onde é que ela está, e gerando essa perseguição virtual. Então, nós temos todas essas violências que a gente sofre no mundo real, elas indo para o mundo virtual e novos tipos de violência surgindo através dessas redes. E aí vocês podem me perguntar, e quais são esses impactos no dia a dia, Raíssa, na nossa vida, na vida das mulheres? Então, a gente sabe que uma violência, ela não é apenas algo simples, ela gera danos na vida de cada um que sofre de uma forma significativa, trazendo dores emocionais que são incalculáveis e que vai interferir na vida de uma e de outra de formas que a gente não consegue nem mensurar. Ela afasta também as mulheres dos espaços públicos, ela afasta, ela inibe que as mulheres possam utilizar esse meio para dar a sua opinião, e aí volta para o que a gente conversou no início, né? Para que a gente fique calada, para que a gente seja controlada pelo medo dessa violência. E é isso que o machismo tem feito com a gente nos diversos setores, e agora com esse avanço das redes sociais, ele vem também para esse meio, que é justamente nos calar. As mulheres negras, elas foram as principais responsáveis por erguer a estrutura familiar de uma família racializada, né? Então, e isso é muito presente hoje no nosso cotidiano. Quando a gente olha para as maiores lideranças, né, dos movimentos de desencarceramento, para as maiores lideranças que você olha, para os movimentos de direitos humanos, você vê quem? Você vê para os movimentos de educação também. Você vê mulheres negras lutando ali pela sua família, mas também pela sua comunidade. Então, é importante que a gente fale sobre este lugar, né? Não sobre o lugar que o racismo e o capitalismo determinou sobre nós. Por isso foi tão fundamental que intelectuais negras, né, no mundo inteiro, mas quero citar aqui as brasileiras, em particular a Lélia Gonzalez, né, reivindicou esta categoria americana,
né, esta mulher que é desta América Latina, desta América do Sul, mas que também vem de África. Nós somos americanas, é de lá a nossa origem. Nós somos descendentes de reis e rainhas, não do que querem colocar para a gente de imagem de dominação. É muito legal que no livro da Lélia Gonzalez, ela dá o exemplo do carnaval, né? Que no carnaval, nós somos as grandes musas, nós somos as rainhas da bateria, nós somos o mundo todo para ver a escola desfilar e ter a beleza das mulheres negras abrindo aquele espaço. E no dia seguinte, ela coloca no trecho lá do livro, né, que no dia seguinte a gente entra pelo elevador e pela porta de serviço. E aí ela fala que o mito da democracia racial, mais do que ele oculta, né, ele mostra essa desadequação da sociedade. Essa mesma que num dia está nos coroando como rainha, no outro nos coloca no elevador de serviço e nos coloca como a nega do sovaco fedorento. Essa é uma imagem de controle criada pelo estereótipo do racismo, do colonizador. Então, por isso que é fundamental a gente romper com essas imagens e falar livremente por nós mesmos. Então, nós vamos pensar que essas violências que nós sofremos cotidianamente, elas têm uma base, que é o capitalismo e o colonialismo. Então, e nós vamos ver o marco dessas violências ao longo da nossa sociedade. Então, é a partir dessa contestação, né, e desse laboratório de pesquisa, de ativismo, de ação concreta das mulheres negras, que a gente consegue mudar um pouco o cenário, né? Acho que isso é muito importante falar sobre que quando as mulheres negras elas se reivindicam, elas questionam, né, tanto o movimento feminista, mas também o movimento negro. Lá no movimento negro, elas, né, estavam como iguais ali na questão racial, mas também eram invisibilizadas e sofriam racismo a partir dos companheiros. No movimento feminista, ela sofria, né, racismo a partir das companheiras. Por isso que é tão importante falar especificamente das mulheres negras. É a partir daí, da década de 80, né, que a gente, inclusive, organiza que não existe teoria sem prática para a ação das mulheres negras, né? Não existe a diferença entre a intelectual e a ativista, porque aquela ação ela molda a teoria do feminismo negro. E aí, para falar sobre os dados da violência, né, nós temos aqui uma pesquisa que fala que 53% das mulheres negras no Brasil já sofreram algum tipo de violência, né? Esse dado é um dado alarmante que fala, né, a gente também tem casos aí, para além da violência doméstica, das parlamentares negras que assumiram e quase todas já sofreram algum tipo de ameaça de violência ou de morte. Ou seja, nós temos um país que naturaliza a violência contra a mulher, e em especial contra as mulheres negras. Quando a gente fala sobre participação das mulheres negras, né, nos espaços de poder, na política institucional, tem uma pesquisa também que mostra que das 80 mil candidatas que eram autodeclaradas pretas e pardas, apenas 7,19 foram eleitas, né? Então isso mostra o quanto a gente ainda está distante, né, de alcançar uma representação plena sobre o que a gente representa na sociedade. E por que isso acontece? Isso acontece porque muitas vezes nós estamos ali com o nosso tempo, né, dedicado ao trabalho doméstico ou a buscar uma melhor formação, e a gente pouco tem esse tempo para atuar na política, esse tempo livre, digamos assim, para atuar na política institucional. E muitas vezes o que a gente faz na política não é visto também como política, porque, como eu já falei anteriormente,
as mulheres elas estão como lideranças comunitárias, elas estão liderando as associações dos bairros, elas são lideranças nos movimentos por categorias, então de moradia, de educação, pelo desencarceramento. E por que essa política que é promovida pelas mulheres não é vista como ativo fundamental, inclusive, para a eleição dessas mulheres? Então a gente precisa entender, né, toda essa estrutura para saber como é que nós vamos superar essa estrutura. E aí posso citar aqui algumas políticas que já foram feitas pensando na superação dessa dura realidade das violências que a gente sofre cotidianamente. Então você teve ali ainda na década de 80, 90, a criação dos NEABs, né? Que é os núcleos de pesquisas afro-brasileiras que se espalharam pelo Brasil. Você teve o encontro das mulheres negras, latino-americana e caribenha, que inclusive reivindicou a data. Você tem hoje uma agenda do feminismo negro, que tem o dia 25, né? Dia da mulher negra, latino-americana e caribenha, como uma ferramenta fundamental da gente falar sobre as mulheres negras, né? Como eu falei, falar por nós mesmas, não pela imagem do colonizador. Você tem aí várias datas, inclusive a gente trazendo a memória, né? De Teresa de Benguela, trazendo a memória de Dandara, trazendo a memória aqui no Ceará de Preta Tia Simua. Então a gente tem nessa agenda do Julho das Pretas, a gente tem também uma agenda de visibilizar, né, aquelas mulheres negras que foram tão fundamentais para a construção da nossa história, para que a gente chegasse até aqui. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Te espero na segunda-feira.